Boa noite a todos. Iniciando a nossa aula do dia 10 de junho, eu vou compartilhar a tela com vocês, tá? Para que a gente possa dar sequência ao conteúdo que a gente, onde a gente parou ontem, na aula presencial, e eu gostaria de passar a palavra a vocês, aqueles que tiverem algum comentário a fazer, por favor, fiquem à vontade aí para estar se expressando aí. A palavra está com vocês. Bom, alguém leu aquele material que foi postado ontem? Alguém verificou alguma coisa? Gostaria de fazer algum comentário, algo nesse sentido? Postei aquele material ontem sobre as teorias, né? Lá no grupo do WhatsApp. E aí eu gostaria de verificar se alguém de vocês leu, que gostaria de fazer algum comentário, alguma apresentação, algo nesse sentido. Professor, eu não li sobre o que o senhor postou lá. O senhor pediu para fazer uma quem está falando? A Marina. E o senhor pediu para fazer uma pesquisa, né, sobre a teoria da burocracia, né? E, tipo assim, eu achei bastante legal e importante, porque a gente, quando lê burocracia, a gente já pensa naquelas coisas de papelada, coisa lenta, um processo nem lento. E o Max Weber, ele vem trazendo totalmente diferente, né, na teoria, mostrando que a forma dele é mais detalhada. É como se a gente fosse explicar de forma detalhada uma organização, as atividades que vai ser realizadas lá. E as características que tem bastante importância, que eu achei legal, foi a questão da hierarquia da autoridade, que é quando, naquela organização, os cargos têm que ter uma supervisão, né? É importante que sejam supervisionados todos os cargos. E define também os cargos, né? Tipo, o chefe, o gerente e os trabalhadores. Vai definindo cada um no seu lugar. E também eu achei legal sobre a rotina dos procedimentos. É uma outra característica que fala sobre impor a conduta de cada trabalhador. Cada pessoa que está ali naquela organização, ela tem que manter um certo exemplo ali do seu cargo, né? Se é um nível alto, se está como um chefe, ele tem que mostrar o seu valor e se espelhar para que os trabalhadores vejam como a empresa ocorre, né? E também a competência técnica, que são aquelas pessoas que, na teoria, né, dele lá, são as pessoas responsáveis pela admissão e definir cada função das pessoas, né? Classificar, fazer mudanças se uma pessoa está em um lugar e se ela é melhor, tipo, ela pode subir. Então, ele vai observando dessa forma. Então, eu achei que o Max ele colaborou bastante para a administração. Certo. Aí um pouquinho, a Marina que está falando, né? Aí nós temos um pouquinho de cada situação, e você pode observar e notar que temos de Max Weber e temos de Fayol também, de Taylor também aí, né? Então, é nesse sentido aí. Mas muito bom que você leu o conteúdo, dá para ver que você assimilou, né, essas situações, o que eles pregavam, o que eles diziam naquela época, né? Bem interessante isso daí. Mais alguém quer fazer algum comentário? Da que o senhor postou no grupo, eu li sobre só a teoria de Taylor, né? Que a gente estava já estudando e que eu li mais um pouquinho para entender. Certo.
E o que você conseguiu assimilar de Taylor, Daisy? Na teoria de Taylor, a parte assim, que eu achei mais interessante, que foi que ele contribuiu para a administração, foi onde ele criou, né, os princípios dele, que é cinco princípios, os básicos, né, que ele fez, que foi para poder coisar lá na administração, né, que foi transferir, usar, selecionar, fiscalizar e treinar, né? Que foi que quando ele aplicou esses princípios, ele defendeu que fez os estudos e ele começou a analisar e padronizar as atividades de trabalho com esses 5 princípios, que foi um dos fundamentos da administração. Mais alguém? Bom, é mais ou menos nesse sentido. Depois, até se vocês quiserem, eu tenho um material pronto de Weber. Se vocês quiserem, eu faço essa apresentação, que eu mesmo fiz, até foi numa disciplina do mestrado que eu fiz. E se vocês quiserem, eu posso até mostrar para vocês o conteúdo, né, como é que foi feita, como é que foi concebido o trabalho, através de slides, né? Se vocês acharem que isso venha a somar, a poder ajudar vocês em conhecimento, como se elabora, né, para terem uma noção, eu posso estar mostrando para vocês daqui a pouco, aqui dentro da nossa aula, até porque Weber é conteúdo da nossa disciplina, nós vamos falar ainda dele, né? E também a questão relacionada a vocês verificarem, né, a elaboração, o que buscou, como é que se buscou, quais informações que compõem. Aí, se vocês vierem a achar que isso vem a somar conhecimento, agregar conhecimento em relação à disciplina e para vocês, né, para o cotidiano da vida particular e acadêmica de vocês, eu posso estar fazendo essa apresentação para vocês. Então, fica a critério de vocês aí, tá bom? Vocês se expressem aí no que vocês acharem justo sobre esse assunto, e aí a gente pode estar atendendo ou não vocês, tá bom? Professor, na questão do finalzinho da aula de ontem, falando sobre os antecedentes, né, lá na virada do século XX, na questão dos pioneiros e empreendedores. Ocorreram muitas mudanças, né? Século XIX para XX, né, Marina? Isso, pois é. Certo. Ocorreu bastante mudanças e foi a partir desse momento dos pioneiros que surgiu a teoria da administração, foi isso? Sim. Formula novamente a questão, só para mim ver o contexto total dela. Eu falo assim, na questão, né, da virada desse século aí, sobre a influência dos pioneiros e empreendedores. Foi nesse tempo, tipo, ocorreu muitas mudanças, inovação e tal, e assim, no sentido de que os pioneiros que a gente fala, né, a gente deve levar em consideração que há uma contribuição muito das organizações da época, né, que elas traziam assim uma necessidade muito grande relacionada à situação existente, né, naqueles dias, né, naquele período ali. Então, nesse sentido, a gente sempre tem que estar também levando esse dado em consideração. Agora, o que a gente precisa a gente precisa entender o contexto que os pioneiros que a gente fala, né, são esses estudiosos, né, que colaboraram com esses processos, né? E também o que forçou, até coloquei hoje, se você observar
o nosso fórum de debate ele é exatamente por esse assunto aí. Para aqueles de vocês que estiverem anotando o que está sendo comentado, vocês terão facilidade enorme para responder o fórum que está lá, que é exatamente sobre esse assunto. Não sei se você fez a colocação dando por base isso, né? O fórum, não sei se você já observou lá, que eu cadastrei agora há pouco, mas exatamente os pioneiros, eles estão se relacionam, né? Em Taylor, Fayol, o Weber já vem um pouquinho depois, vem o Elton Mayo também, já na década de 20 do século passado, que a gente vai falar daqui a pouco também, enfim, todos eles. E aí, o que acontece? Vem Ford também, ali naquela época, que o Ford ele contribui muito, né, com todo o aparato, e aí foram se somando teorias, né, e metodologias deles, nesse sentido. Então, a gente procura entender esse processo aí. Eu gosto muito, né, desse conteúdo, dessa parte do conteúdo da administração, porque traz para a gente uma noção enorme de como começou, né, do que ocasionou as situações. Se vocês observarem, há uma série de situações, né, de inventos que contribuem para que a teoria da administração científica ocorra, né? Os inventos forçam a uma enorme situação de inovações que eles proporcionam, né, que ocasionam e somam conteúdo para a teoria também, né? E as pessoas, né? As pessoas estavam vivendo situações diferentes naquela época. Então, nesse contexto aí, é que as coisas foram acontecendo. E, dessa forma, foi aumentando a necessidade, né? Chegando, então, a ele elaborar um trabalho. Ele não entrou para elaborar teoria nenhuma, ele entrou para fazer um trabalho, né? E chega e sai com a teoria, né? Com a necessidade que choca, né? Que choca a realidade existente na época. Então, isso é de extrema importância nesse contexto aí. Clareou aí, Marina? Melhorou aí? É a Marina que estava falando, né? Era, professor, só que o meu computador travou aqui na hora, eu nem escutei tudo que o senhor disse, mas eu compreendi. Certo. Mais alguém quer fazer algum comentário? Está bem explicado. Certo. Não, tranquilo, então. Vamos dar sequência aqui. Sobre o Weber, alguém quer... Vocês topam que vocês acham interessante ou não? Ou a gente dá continuidade ao conteúdo? Pode dar continuidade no conteúdo, professor. Tá. Mas é bem interessante mesmo a teoria de Weber. Não, eu digo é um trabalho que foi feito, né, e apresentado esse trabalho. Então, eu iria passar para vocês, a ideia seria passar os slides para vocês, né? Essa é a questão, que é coisa rápida. Pois é, o senhor poderia postar depois, e aí a gente fazia uma lida dele, quem quiser, né, fazer a lida sobre... Certo, certo. Então, eu vou tirar aqui, eu vou descompartilhar aqui, e aí eu vou utilizar lá, tá bom? Deixa eu ver, interromper aqui. Vou compartilhar outra aqui. Aqui, tá aqui ele. Vamos lá, então. Bom, aqui que está, né, o nosso conteúdo, tá aqui, é o Max Weber, né? Primeiro a gente vai falar sobre quem é ele, né? Ele é Karl Emil Maximilian Weber. Ele nasceu em Erfurt, 21 de abril de 1864, e ele faleceu em Munique, na Baviera, né? Em 14 de junho de 1920. Portanto, ele tinha 56 anos, morreu novo, né? Foi o primeiro de 7 filhos de Max Weber, pai, né? O pai dele também chamava-se Max Weber. Bom, ele desenvolveu um importante trabalho de sociologia
política através da sua teoria dos tipos de dominação. Weber define 3 tipos de dominação que se distinguem pelo seu caráter, pessoal ou impessoal, e principalmente pela diferença nos fundamentos da legitimidade. São elas: legal, tradicional e carismática, né? Então, ele dizia que as pessoas detêm a condição, né, de dominar pela legalidade, pela tradição, né, e sendo carismático, né, quando você persuade, quando você conquista as pessoas e faz com que elas estejam junto com você nesse contexto todo. Então, é nesse sentido aqui que ele se expressa. Lembrando vocês que, se vocês tiverem alguma colocação, vocês, por favor, podem tá levantando a mãozinha aí, ou chamando aí, que a gente passa a palavra para vocês. Teoria da burocracia. Olha aqui, ó. Aqui já chegamos nela, né? Desenvolveu-se especialmente em função dos seguintes aspectos. Primeiramente, pela fragilidade apresentada pela teoria clássica e a teoria das relações humanas, contraditórias entre si, né? Então, até, olha só o que ele já coloca aqui, que a teoria clássica e a teoria das relações humanas, elas já, por si, elas eram antagônicas, né? Então, uma contrariava a outra, que impossibilitavam uma abordagem mais abrangente de problemas organizacionais, né? Então, quer dizer o quê? Que as duas dificultavam a gestão. Era isso que ele, a isso que ele se referia, né? Além disso, mostrava-se cada vez mais necessário a existência de um modelo de organização capaz de abranger todas as variáveis envolvidas, né? E que fosse aplicável a toda espécie de organização humana, especialmente as empresas, né? Então, observem que o pensamento dele, ele já englobava o pensamento, né? E precisava que todas as partes fossem envolvidas no processo, né? Fazendo com que tudo pudesse colaborar, se expressar e também existir em todo o contexto. Dessa forma, existir no contexto, né? Então, era isso que ele falava, e dessa forma que ele também defendia o olhar e o posicionamento dele. A teoria da burocracia, Weber define a burocracia como a estrutura formal da organização, permitindo, dessa forma, organizar as atividades humanas para a realização de objetivos comuns num longo prazo. Para Weber, a burocracia está intrinsecamente ligada à autoridade, que para ele está definida em 3 formas. A autoridade, aqui já daí ele vem, né, aquelas 3 teorias que eu acabei de falar, que ele defendeu, ele já fala cada uma delas, né? Autoridade tradicional, baseada em tradições e costumes e práticas passadas de uma cultura. Autoridade carismática, baseada nas características físicas ou de personalidade do líder em questão, né? Que observem aqui que ele já fala de liderança, né? Então, da forma como falei agora há pouco, quer dizer o quê? Que as pessoas persuadem, que as pessoas conquistam e que elas fazem com que as pessoas somem, façam força para colaborar com essas pessoas, né? Então, há uma situação de liderança envolvida aí, muito forte. Autoridade racional e legal é aquela garantida por regras e normas oriundas de um regulamento, que é, por sua vez, reconhecido e aceito pelo grupo, né? Então, aqui, automaticamente, nós temos uma autoridade legal, quer dizer, estabelecida por estatuto ou por uma norma, né? A pessoa vai responder por aquela área e as outras pessoas são subordinadas, né? Então, elas têm que colaborar com aquilo ali, reconhecer a autoridade, né, da pessoa e seguir as normas dentro do contexto que todas elas estão envolvidas.
Vocês observem que isso lá na década de 20, né, do século passado, 100 anos atrás. Né? Ele era formado em advocacia, ele era advogado, né, jurista depois, né, e também economista, considerado um dos fundadores da sociologia. Interessante se vocês procurarem observar a colaboração dele para a criação da sociologia. Ele e o Auguste Comte, certo? Ou, se eu não me engano, o Comte, ele é francês. Então, interessante, até se vocês quiserem estudar essa parte aí que traz muito, contribui muito para a gente, né? Contribuiu para, aqui os trabalhos dele, né? Economia, filosofia, direito, ciência política e administração. Dedicou parte de seu trabalho para o estudo do capitalismo, lembra que falei para vocês lá do Karl Marx, né? Que ele teve como base, né? O Capital de Karl Marx, né? Para poder, para iniciar os estudos dele, né? Foi, assim, uma referência para ele, e do chamado processo de racionalização e desencantamento do mundo. Esse processo de desencantamento do mundo é interessantíssimo isso daqui, muito interessante, procurem ler sobre isso, vocês vão ver que coisa interessante que é o desencantamento do mundo. Durante a Primeira Guerra Mundial, ele serviu como diretor de hospitais militares em Heidelberg, na Alemanha, né? Então, olha só, ele contribuiu durante a Primeira Guerra Mundial. Então, ele viria depois a contribuir também para a Segunda Guerra Mundial, só para você ter a noção disso daí. Atuação profissional, o início da guerra, o início da carreira dele, Universidade de Humboldt, de Berlim, né? Olha só, ele trabalhou como professor e como pesquisador em Freiburg, na Universidade de Freiburg, na Universidade de Heidelberg, que é essa onde ele era diretor dos hospitais, na Universidade de Viena, na Áustria, e na Universidade de Munique, na Alemanha, né? Então, ele foi professor e pesquisador nessas faculdades aí. Lembrando para vocês que nessa época, geralmente os professores, a grande maioria, se não todos os professores de uma faculdade, quando ela era renomada, os professores, eles não passavam em concurso, eles não passavam por processo seletivo, né? A grande maioria e a esmagadora dos professores, eles eram professores convidados, né? A pessoa tinha que ser renomada, a pessoa tinha que ter um grau de trabalhos, uma quantidade de trabalhos publicados, a pessoa tinha que ser notável no contexto da disciplina, né, que ele defenderia, e nesse sentido, então, ele deveria ser convidado. Então, era assim que eles atuavam, os professores. E também, uma vez trabalhando como professor, eles eram uma completa referência na comunidade, né? Por quê? Porque eles contribuíam, a comunidade respeitava e praticamente idolatrava os professores nessa época. Por quê? Porque os professores trabalhavam como educadores, né? Eles eram os norteadores de conhecimento, né? Então, era dessa forma que as pessoas encaravam os professores naquela época. A atuação profissional, personagem atuante como pensador e muito influente na política alemã de sua época. Consultor dos negociadores alemães do Tratado de Versalhes, interessante isso também, Tratado de Paz que encerrou a Primeira Guerra Mundial. Então, o que é? Ele atuou, como eu falei para vocês, ele atuou como coordenador do tratado, né? Ele foi o cara que conduziu a elaboração desse tratado, né? Como um todo, não só como representante da Alemanha, que ele era alemão e que também estava representando a Alemanha, mas como coordenador geral também. Ele atuou em todo o tratado como um dos coordenadores do tratado. Consultor da comissão encarregada de redigir a Constituição de Weimar, né, que é a Constituição do Império Alemão da época, né? Então, ele que foi o consultor encarregado, né, de
redigir a Constituição, né, que foi feito todo o estudo, toda a elaboração, e ele que consolidou a Constituição e que redigiu o final dela, né? Então, muito interessante isso. Olha só as influências, né, que tiveram para ele o Immanuel Kant, né, o Friedrich Nietzsche, né, que interessante também, o Nietzsche, até depois, em aula presencial, se vocês quiserem, eu volto nesses nomes e explico para vocês, né, para vocês terem noção do que se trata. Ferdinand, influência dos sociólogos Ferdinand Tönnies, George Simmel e Werner Sombart, né? Então, aqui, observe que temos influência de filósofos e de sociólogos aqui na carreira dele, né? Na formação, na concepção dele enquanto profissional, né? Para o desenvolvimento da obra Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, Weber teve grande influência da obra O Capital, de Karl Marx, né? Então, aqui fica registrado aquilo que falei para vocês em sala de aula e agora há pouco também. Alguém quer fazer alguma colocação? E as obras dele aqui, né? 1889, a história das companhias comerciais da Idade Média, é o doutoramento dele, né? Que ele já, observem, ele nasce em 64 e com 25 anos ele já se torna doutor, né? Já defende o doutorado dele. Observem só essa situação. O direito agrário romano e sua significação para o direito público e privado. O Estado Nacional e a política econômica. A objetividade do conhecimento na ciência política e na ciência social. A ética protestante e o espírito do capitalismo. A principal obra dele, né, é essa que acabamos de falar aí. A situação da democracia burguesa na Rússia, que ele foi chamado para fazer esse trabalho. A transição da Rússia a um regime pseudo-constitucional. As seitas protestantes e o espírito do capitalismo. Sobre algumas categorias da sociologia compreensiva, que aqui ele já parte para o lado da sociologia, né, colaborando para o surgimento da sociologia como ciência, ensaios reunidos de sociologia da religião, parlamento e governo na Alemanha reordenada, e já aí, né, na época da guerra, já no final da guerra, da Primeira Guerra Mundial, tendo por base o Tratado de Versalhes, lá, né, a ciência como vocação, o sentido da neutralidade axiológica nas ciências políticas e sociais, conferências sobre socialismo, economia e sociedade. Então, aqui são as obras, né, que ele contribui para a gente, né, que uma série de obras, né, todas elas, assim, muito estudadas. Então, nesse sentido, aqui, só para deixar registrado para vocês aqui. Religião. Aqui que é uma coisa que eu confesso para vocês que ao fazer a pesquisa eu não imaginava coisa alguma nesse sentido. A gente fazia aí em casa, na chácara, na entrada. Isso desse foi jeito aqui, ó. Isso foi uma surpresa que tive. Weber dedicou-se à análise do confucionismo e do taoísmo, do hinduísmo e do budismo, do islamismo e do judaísmo, ou seja, dos grandes sistemas religiosos da humanidade. A descoberta da especialidade do racionalismo foi a grande inovação sociológica de Weber, e ele procurou desvendar suas origens e características, destacando o papel da religião nesse processo, né? Então, ele usou essas questões, ele se questionava muito nesse sentido e fez profundas pesquisas em relação às questões das religiões existentes, né? Grandes contribuições de Weber na economia e sociedade, sociologia econômica, sociologia política, sociologia da estratificação social e sociologia de direito. Observem só que nós temos 5 itens e 4 estão relacionados à sociologia, explicitamente direcionados à sociologia. Ainda que os principais teóricos influenciados
por Weber, né? Aquelas pessoas que se basearam nele, né? Para estudar. Arnold Gehlen, Max Scheler, Karl Jasper, Leopold von Weiss, Karl Mannheim, Albert Schutz, Erwin Goffman, Eric Voegelin, Norbert Elias, Ernest Gellner, David Lanz e Anthony Giddens, né? Então, esses estudiosos e teóricos, né, foram influenciados por Weber, né, que tiveram em Weber o início, a base deles, né, para que eles se tornassem teóricos e escritores. O Max Weber e a ação social. Talvez o conceito mais importante da teoria weberiana seja o de ação social, que, segundo o autor, deveria ser o principal objeto de estudo da sociologia. Para Weber, as ideias, as crenças e os valores eram os principais catalisadores das mudanças sociais. Ele acreditava que os indivíduos dispunham de liberdade para agir e modificar a sua realidade. Olha só que interessante, até vou ler rapidamente para vocês esse segundo parágrafo, né? Para Weber, as ideias, as crenças e os valores eram os principais catalisadores das mudanças sociais. Ele acreditava que os indivíduos dispunham de liberdade para agir e modificar a sua realidade, né? Então, quer dizer, o que as pessoas, elas utilizavam-se da formação delas para que elas pudessem agir, né? E modificar a situação, a realidade existente delas, né? Então, é bem interessante o que ele fala aqui. O Weber e a sociologia. O termo sociologia foi criado por Auguste Comte, que eu falei agora há pouco para vocês, em 1838, que pretendia unificar a psicologia, a economia e a história, levando em consideração que todos esses assuntos giram em torno do homem e o seu comportamento. Mas os fundamentos sociológicos só foram institucionalizados com Karl Marx, Émile Durkheim e Max Weber, pensadores renomados que se tornam base para a evolução dos estudos. Pois então, vocês podem verificar que Karl Marx volta aqui, né? E o Émile Durkheim e cita Weber diretamente, né? Então, só para deixar aqui esse registro para vocês também. Muito importante isso daqui. Weber e a sociologia ainda acreditava que a função do sociólogo seria compreender o sentido das chamadas ações sociais, explicitando os nexos causais daquelas. Assim, suas contribuições foram em direção à análise multicausal dos fenômenos sociais, onde destacará fatores culturais e materiais no surgimento das instituições modernas e do consequente processo de racionalização e desencantamento do mundo que as acompanham. Então, só para vocês terem aqui uma noção, né, do que a gente vinha falando para vocês, interessante esse contexto que a gente espero eu ter contribuído para vocês aqui em relação a todo o contexto da nossa disciplina e que a gente consiga entendimento, né, nesse sentido aí. Era só essa questão. Faltando menos de um minuto para terminar a nossa primeira aula, eu gostaria até que vocês, se quiserem fazer algum comentário posteriormente, vocês possam estar terminando aqui. Eu espero, como falei agora há pouco, que isso tenha contribuído para vocês, contribua com vocês, né, em relação a conhecimento, elaboração de trabalho, apresentação e coisas nesse sentido. Por considerar que vocês precisam estar sempre antenado com relação a esse contexto todo aí. Tá bom, gente? A gente já volta na parte 2, e aí eu gostaria muito que vocês fizessem comentários nesse sentido.